Eu tenho certeza que Deus ele te trouxe aqui nessa noite. Eu acredito que essa noite é uma noite de restituição de Deus em algumas áreas da sua vida. Eu acredito que o Senhor está aqui nessa noite. Jesus está presente nessa casa, aleluia. E como é bom sabermos que o Espírito Santo está aqui. Eu queria que no seu lugar, que você orasse agora, que você abrisse o seu coração para aquilo que o Espírito Santo ele quer ministrar à sua vida, ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Que você falasse com o Senhor: eu estou disponível, eu quero ouvir a tua voz, eu quero que o Senhor fale comigo, que o Senhor ministre ao meu coração. Em nome de Jesus, Espírito Santo, toma a nossa vida nas tuas mãos. Nós sabemos que nada somos, que nada temos, se não vier do Senhor. A tua palavra diz que nenhuma boa dádiva, toda boa dádiva, ela vem dos céus, Pai. Tudo vem dos céus. E nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor hoje. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre os nossos corações de uma forma poderosa, Pai. Eu tenho certeza, Deus, de que nós não saímos da nossa casa em vão nessa noite, mas que o Teu Espírito falará conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que bom que você está aqui, que bom estarmos juntos aqui nessa noite. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Eu quero falar sobre a vida de um homem que muitas vezes nós já lemos na Bíblia. Eu já preguei algumas mensagens sobre a vida desse homem, mas Deus ele trouxe alguns ensinamentos para mim que eu quero compartilhar com você nessa noite, coisas que falam sobre a minha vida e sobre a sua vida, amém? Muitas vezes nós temos perdido coisas de Deus. Muitas vezes eu pregava na quarta-feira passada e eu pregava no livro de Ageu. Quem estava aqui quarta passada? Eu pregava no livro de Ageu e eu falava assim que às vezes a gente bebe, mas a gente não se sacia. A gente come, mas a gente continua tendo fome. A gente recebe o salário e recebe no saco furado. Eu não sei se já aconteceu com você, mas parece que tudo que a gente faz não produz um resultado. Não produz um resultado muito claro. A gente tenta de um lado, a gente tenta do outro, e as coisas sempre acabam, as portas acabam se fechando, né? E na quarta passada eu ministrei sobre isso, sabe? Sobre edificação da casa do Senhor. Você tem uma casa de Deus na sua vida, amém? Você pode colocar a mão em você e dizer: eu sou casa de Deus, amém? Nós somos casa de Deus. E como casa de Deus, nós temos muitas promessas de Deus. Promessas que Deus nos fez. E a Bíblia, ela vai contar a história de um homem chamado Mefibosete. E é sobre esse homem que eu quero falar, que eu quero ministrar nessa noite ao seu coração. Quem sabe, por vezes, você queria que ligasse a luz aí do fundo. Pode ligar, eu acho que fica meio... Queria olhar para os irmãos. Amém? Às vezes, você já ouviu falar sobre essa história, já ouviu falar um pouco sobre a vida de Mefibosete, mas eu quero trazer algumas coisas sobre a vida dele. Mefibosete, ele era filho de Jonatas, ele era neto de Saul. Saul que era rei de Israel. Saul, ele foi ungido rei de Israel. Saul é aquele homem que Deus, que o povo escolheu e que Deus consentiu a escolha do povo, mas que logo depois de algum tempo ele pisa na bola e Deus esquece Saul, e Deus chama o profeta Samuel para ungir um novo rei. E Samuel vai até a casa de Davi, e Davi é ungido rei no lugar de Saul. Mas Saul ele ainda continua reinando. Davi, ele é ungido rei, e Davi, ele não assume o trono. Ele vai assumir o trono cerca de 13 anos depois. Ele fica com a unção sobre a sua vida e ele assume o reinado bem depois. É interessante você observar isso, que nem tudo aquilo que Deus promete para você vai se cumprir na hora que você quer, na hora que você deseja. Eu tenho certeza que você tem promessas de Deus na sua vida que ainda não se cumpriram, mas eu estou aqui para dizer para você: fica firme. Não é que Deus desistiu de cumprir a promessa na sua vida, não é que Deus desistiu da sua vida, é porque Deus, ele está esperando o momento certo. Há uma palavra, sabe, que se chama Kairos.
A palavra Kairos significa o tempo oportuno de Deus, o tempo que Deus cumpre as suas promessas. Nós vivemos no Cronos, na cronologia, sabe, aquilo que conta as nossas horas, mas Deus, Ele não vive nesse tempo. Deus, Ele vive no Kairos, amém? E muitas vezes nós não entendemos o Kairos de Deus. Nós vivemos no Cronos e nós queremos que Deus cumpra as coisas do nosso tempo, mas Deus tem um tempo certo para cumprir as suas promessas. A palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de comer, há tempo de parar de comer, há tempo de correr, há tempo de parar de correr, há tempo de abraçar, há tempo de se afastar, sabe? Há tempo para todo propósito. E a Bíblia diz em Daniel capítulo 10, eu ainda não comecei a pregar, eu estou apenas fazendo a introdução. Daniel capítulo 10 diz assim: o Senhor é quem estabelece tempos e estações, Ele coloca reis e Ele retira reis. Então Deus, Ele tem o seu tempo, e muitas vezes o tempo de Deus não é o meu tempo. O tempo que Deus estabeleceu não é o meu tempo, e nós precisamos entender isso na nossa vida, amém? E em 2 Samuel capítulo 4, versículo 4 diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezeel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ele deixou ele cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Quem era Mefibosete? Mefibosete, ele era um destinado ao reinado, porque provavelmente Jonatas nunca assumiria o trono de Saul. Por quê? Porque Jonatas, ele era filho do rei, e geralmente o filho do rei nunca assume o trono. Por quê? Porque o rei vive muito, a não ser que tivesse alguma fatalidade. O rei vive muito, e quando é escolhido para quem irá assumir, geralmente não é o filho do rei. Por exemplo, se a rainha da Inglaterra morrer, né, provavelmente não vai ser o filho que vai assumir, porque ele já é um idoso também, apesar que aquela mulher também não morre, né? Aquela mulher, irmão, é de sempre, né? Tem umas fotos dela na internet, ela passando na arca de Noé, junto com o pessoal. Ela andando no Mar Vermelho, passando aos pés secos. O pessoal brinca com isso, né? Mas, olha como isso é interessante. Mas a possibilidade de quem vai assumir o trono é os netos, né? Aqueles que, apesar que um disse que não quer mais, e aí foi viver a vida dele. Então ela demora tanto que eu falo, eu quero mais, já desisti de ser rei. Mas geralmente é o neto que assume. Então Mefibosete, ele tinha todo o plano certo. Na verdade, o seu pai Jonatas já tinha criado ele para ser um rei. Toda o ajuste na vida de Mefibosete é para que ele viesse reinar. Mas acontece algo inusitado, né? Então, como eu disse, Mefibosete era filho de um rei que vivia, sabe, ele vivia no anonimato, sabe? A história de Mefibosete traz um misto de fracasso e de sucesso. Ele era filho de Jonatas, amigo de Davi. Jonatas era um homem sábio que viu em Davi a unção de rei. Ele sabia que seu próprio pai estava reprovado e as suas ações desonravam a Deus. Então Mefibosete, ele era filho desse amigo de Davi. Mas chega uma notícia repentina para a ama de Mefibosete, dizendo para ela: Saul e Jonatas morreu. Então aquela mulher pega o menino. A Bíblia fala que o menino tinha 5 anos. Ela pega o menino no braço e ela sai correndo com o menino. Mas quando ela sai correndo, o texto vai dizer: ela deixou o menino cair. E quando ela deixou o menino cair, o menino ficou manco, ou seja, ele ficou paralítico das 2 pernas. Então acontece algo inusitado na vida de Mefibosete, algo que ele não esperava, algo que era muito ruim na vida dele. E quantas vezes, irmãos, sabe, acontecem coisas inesperadas na nossa vida. Quantas vezes acontecem coisas que parece que não são programadas na nossa vida. Parece que nos pegam de surpresa. Quem já foi pego de surpresa por alguma notícia ou por algo que aconteceu que você não esperava? Eu já fui pego em alguns momentos com notícias difíceis de acreditar. Mas Mefibosete, ele toma aquela queda, ele cai. E agora ele já não podia mais ser rei, porque lá em Levítico
disse que o rei não poderia ser manco. O rei não poderia ter nenhum tipo de defeito físico. Então tudo aquilo que ele sonhava ser, tudo aquilo que ele desejava ser, ele já não mais poderia ser. E eu tenho certeza, irmão, que muitas vezes, sabe, as tragédias da vida têm paralisado os sonhos na nossa vida. Muitas vezes as tragédias da vida têm paralisado a nossa história. Nós temos parado de sonhar e de projetar. Por quê? Porque às vezes nós tomamos uma queda. Eu vou dizer algo para você: você não é a queda que você tomou na sua vida. Deus tem algo muito mais poderoso para fazer na sua vida. Mefibosete cai, a vida dele é totalmente, sabe, desestruturada ali. Sabe, Mefibosete, ele vivia em uma cidade, irmão. Preste atenção nisso. Mefibosete, sabe, ele foge para uma cidade, e o nome da cidade, sabe, era Lodebar. Você sabe o que significa a palavra Lodebar? A palavra Lodebar significa, sabe, cidade sem pasto, sem cuidado, onde não tinha nenhum tipo de pessoa para cuidar. Ele sai dali, ou seja, ele tem um futuro extraordinário. O futuro de Mefibosete era incrível, mas do dia para a noite virou uma miséria, virou algo terrível. Me desculpe a palavra, mas algo que não tinha nenhum gosto, algo, sabe, viveu uma completa desgraça na sua vida, assim, algo que não tinha graça mais, sabe? E agora ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele não vê mais solução, e ele vive em Lodebar. Ele vive em Lodebar cerca de 20 anos. Mefibosete, ele vive naquele lugar durante 20 anos. Sabe, sem resposta, sem prosperidade, sem cumprimento de promessas, em uma terra que significava sem pasto, sem cuidado, se sentindo excluído, longe dos projetos de Deus, longe dos projetos de Deus. Ele se sente totalmente fora do contexto daquilo que seu pai e daquilo que ele sonhava para a sua vida, até que a sorte de Mefibosete mudou. Levante sua mão e diga assim comigo: Deus vai mudar a minha sorte. Até que a sorte de Mefibosete mudou. E é sobre isso que eu quero falar nisso para a sua vida. É sobre esses princípios, sabe? Em 2 Samuel capítulo 9, versículo 5. 2 Samuel capítulo 9, versículo 5. Mas primeiro, 2 Samuel capítulo 5, 9, versículo 5, diz assim a palavra de Deus: Então Davi mandou buscar a Mefibosete, filho de Jonatas. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, com o 9, 5. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Há um decreto de Deus que nós precisamos sair de alguns ambientes. Eu quero que você preste muita atenção nessa mensagem de hoje. Existem coisas na sua vida que você não vai viver, irmão, porque você anda nos ambientes errados. Você senta em mesas erradas, você entra em conversas erradas, você entra em alguns processos que você não é para entrar. Sabe, Mefibosete nunca iria viver as promessas de Deus em Lodebar. Ele precisava tomar uma atitude da sua vida e dizer: eu não vou viver mais nesse ambiente. O que é que a Bíblia fala? A Bíblia fala que Davi manda chamar Mefibosete, porque muitas vezes a geografia que nós estamos prejudica a nossa vida espiritual. Muitas vezes a geografia que nós estamos prejudica as promessas de Deus na nossa vida. Muitas vezes a geografia, a Bíblia fala sobre isso, quando o Senhor fala em Salmo capítulo 1, ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Existem ambientes que eu não devo mais andar.
Existem ambientes que eu não posso mais me sentar. Existem ambientes, por quê? Porque aquilo é Lodebar, aqui é lugar sem pasto, sem cuidado, lugar que eu não quero viver mais e que eu não devo mais viver. Existem coisas na nossa vida que nós precisamos romper. Nós não devemos mais viver em Lodebar, sendo que Deus está nos chamando para viver algo novo. Sendo que Deus está nos chamando para viver uma nova vida. Eu não sei se você conhece pessoas, mas eu conheço pessoas que elas vivem o mesmo problema a vida toda. A vida toda, ela parece que está vivendo em círculo, ó. Ela uma semana está bem, outro dia está mal. Ela sai de Lodebar, ela entra em Lodebar, ela volta para Lodebar. Ela fica vivendo essa vida. Ela fica vivendo essa vida dentro da igreja, sabe? Mas que não rompe, que não vai para lugar nenhum, não cresce, não desenvolve. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, ela está gostando daquele ambiente de Lodebar. E Mefibosete, para que algo novo viesse a acontecer na vida dele, ele teve que sair de Lodebar. Ele teve que sair do ambiente onde ele estava. Existem mesas, irmãos, que nós não podemos nos sentar mais. Existem lugares que nós não podemos mais frequentar. Existem lugares que nós precisamos sair e que nós precisamos nos colocar para ficar, aleluia, para viver o novo de Deus, aquilo que Deus tinha. Existem pessoas que estão vivendo, irmão, a vida como Pedro. Jesus, quando chamou Pedro, lá em Mateus capítulo 4, a Bíblia fala que Pedro estava pescando. Jesus, ele disse para Pedro: vai, joga a rede. Ele jogou a rede, ele pegou muitos peixes. Jesus, ele chega para Pedro e fala: vinde após mim, eu vou fazer de você pescador de homens. Pedro larga a rede, Pedro segue Jesus. Pedro seguiu Jesus durante 3 anos. Jesus é morto, Jesus é crucificado, Jesus é sepultado. Quando Jesus é sepultado, para onde é que vai Pedro? Para onde é que Pedro vai? Pescar de novo. Ele vivia em ciclos. E existem pessoas que vivem em ciclos. Eles querem andar naquele mesmo ambiente, Pessoas que vivem em ciclo no seu passado, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei quem te feriu no teu passado. Eu não sei quem foi que colocou a mão onde não deveria colocar na sua vida. Ou quem sabe frustrou o seu ministério. Mas eu estou aqui para dizer para você que você não vai viver o novo de Deus se você continuar vivendo em ciclos. Se você continuar vivendo no seu passado, vivendo nas coisas que te feriram, as coisas que te atrapalharam. Você nunca vai provar o novo de Deus, porque Deus não coloca vinho novo em odres velhos. Ele não coloca. Ah, pastor, porque o pastor da minha igreja me feriu. Amém, irmão, me te feriu. Bota um ponto nisso e começa de novo. Vive o novo. Ah, mas fulano de tal me abandonou. Bota um ponto nisso e comece de novo. Eu não vou voltar para Lodebar de novo, em nome de Jesus. Jesus, ele chegou, irmão. Presta atenção nisso que eu estou te falando aqui. Olha o que eu estou te falando. Jesus chegou para Pedro e falou para Pedro: joga a rede de novo, Pedro. Pedro jogou a rede, ele pegou os peixes. Ele olhou e viu que era Jesus. Jesus olhou para ele e disse para Pedro: Pedro, você me ama? Você me ama, Pedro? Pedro falou: eu te amo, Senhor. O que Jesus ele falou? Então, apacenta as minhas ovelhas. Qual foi a ordem de Jesus? Qual foi a ordem de Jesus? Quando Pedro estava lá, a primeira vez que Jesus chamou Pedro, o que foi que Jesus falou para ele? Vem após mim e eu vou fazer você, sabe, pescador de homens. Então, ou seja, estava aqui Pedro e Jesus falou para ele: eu tenho um novo para você. Qual é o novo para você? Você vai se tornar pescador de homens. Pedro, enquanto estava ali com Jesus, era pescador de homens. Jesus ele morre. O que é que Pedro faz? Ele volta para o início de tudo. Mas Deus te ama tanto que Deus volta para o início de tudo lá para te pegar de novo. Ele te pega aqui de novo. E ele olha para você e diz assim: você me ama? Se você me ama, então por que você abandonou o seu ministério? Se você me ama, então por que você tem amado mais as coisas do mundo do que a mim? Ele volta lá e ele olha no olho de Pedro e diz: você me ama? Pedro diz: eu te amo, Senhor. Então ele diz: então apacenta as minhas ovelhas. Então há uma chamada para Mefibosete, mas a chamada para ele, irmão, não era uma chamada, presta atenção, não era uma chamada para ele receber uma bênção, é para ele mudar de geografia.
Ele tinha que sair de Lodebar. O que é que significa Lodebar? Cidade sem pasto. E ele tinha que ir para onde agora? Versículo 6, olha para onde era a chamada dele. Versículo 6. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu-se diante de Davi, mostrou-se o rosto em terra a Mefibosete e Davi disse: Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou eu, teu servo. Ele sai de Lodebar e agora ele vai para Jerusalém. Levanta a sua mão e diga assim: eu sou de Jerusalém, meu irmão. Jerusalém é a cidade do rei. Jerusalém é a cidade do rei, aleluia. Jerusalém é a cidade do rei. Quando o Senhor voltar, a Bíblia fala que vai voltar a nova Jerusalém. É onde eu habito, aleluia. Esse é o meu lugar, essa é a minha casa. Meu lugar não é no lugar da desonra, no lugar da humilhação, não. A Bíblia fala que no lugar da minha desonra, Deus me daria dupla honra. A minha vida, ela está em Jerusalém, ela não está em Lodebar. Eu só volto para Lodebar se eu quiser, meu irmão. Então para de voltar no teu passado. Para de voltar nas tuas dificuldades. Para de voltar nas tuas lutas. Rompe nessa noite a geografia que você está vivendo, meu irmão. Rompe nessa noite. Faz aquilo que você deve fazer. A Bíblia fala, irmão, que ele agora sai de Lodebar e ele vai para Jerusalém. Demorou mais de 20 anos. Mefibosete já não era mais uma criança, mas ele era pai, ou seja, ele era adulto. Ele tinha um filho por nome Mica. Agora ele estava pronto para entender o Kairos de Deus, ou seja, o tempo especial de Deus. Sabe, querido, assim como Mefibosete, eu acredito que essa noite é o tempo de Deus para você sair de Lodebar e para você ir para Jerusalém. Eu vou viver em Jerusalém, meu irmão. Sabe qual é a mente de Lodebar? Pastor, tudo vai dar errado. Sabe qual é a mente de Lodebar? Não, eu não concordo com isso. Sabe aquele cara que sempre é do contra? É um cara de Lodebar, meu irmão. Quer paralisar a sua vida, quer paralisar as coisas de Deus, quer paralisar. Eu lembro muito quando eu comecei a mochila nas escolas. As pessoas colocavam dificuldade aqui, colocavam dificuldade ali, colocavam dificuldade para ali. Mas de onde é a sua mente? A sua mente é de Lodebar ou a sua mente é de Jerusalém? Onde é que está a sua mente? No seu passado ou no seu futuro? Aleluia. Deus já escreveu um futuro para você, meu irmão. Então para de lamber o teu passado, porque o passado você não pode mudar mais. Mas Deus te deu algo chamado presente, e Deus escreveu para você um futuro poderoso para o louvor da glória dele. Ele estava esquecido em Lodebar, até que Davi se lembrou dele. Olha o que eu estou te falando dessa noite, meu irmão. Deus vai colocar pessoas para se lembrarem de você, aleluia. Deus vai levantar pessoas para abençoar a sua vida. Deus vai colocar pessoas para trazer provisão para a sua vida. Deus vai estar fazendo um milagre na sua vida, mas você não pode mais querer viver uma vida, aleluia, em um ambiente que é um ambiente sem pasto. Eu não quero andar em ambientes que sejam sem pasto. Você sabia que tem lugar que eu chego, irmão, que eu vou embora logo? Às vezes eu chego no lugar e Jesus fala comigo: vai embora, vai, voa. Sabe por que a gente não cresce às vezes? Porque a gente fica emprestando o nosso ouvido para o diabo. Vivendo naquelas coisinhas. Olha o que eu vou te falar aqui, irmão. Deixa eu dizer. A pessoa que fala mal de você para mim, é porque ela vai falar mal de mim para alguma outra pessoa, irmão. É desse jeito. Sabe por que ninguém fala mal do outro para mim? Porque quando fala, vou lá falar com ele. Bora comigo, eu e você. Vamos lá de mão dada? Consertar com o irmão? Mas a gente fica indo para Lodebar, vivendo uma vida que não cresce, que não desenvolve, uma vida que não amadurece, uma vida que não traz crescimento espiritual. E a gente não basta não ter crescimento espiritual, às vezes a gente não quer que as outras pessoas cresçam. A gente quer viver em Lodebar e a gente quer que as outras pessoas vivam em Lodebar. E a gente fica, sabe, tentando trazer essas pessoas para perto da gente, mas não é para perto da gente para o crescimento.
ele foi chamado para a cidade do rei, amém? Repita comigo, a cidade do rei. Olha o que diz em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 13. Diz assim: depois de algum tempo, Mefibosete se mudou para Jerusalém. Aleluia! Ele saiu de Lodebar e ele se mudou para Jerusalém. Ele foi morar no palácio, aleluia, conforme Ziba explicara, aleijado dos 2 pés. Ele estava aleijado dos 2 pés, mas agora ele estava morando na cidade do rei, aleluia. Ele estava morando na cidade do rei. Deus restituiu para a vida dele, além de morar na cidade do rei. Segundo, eu não vou me demorar hoje não, ele estava morando aonde? Na casa do rei. Jesus, ele falou: eu vou para o meu Pai, mas eu vos prepararei lugar, para que aonde eu esteja, vocês estejam comigo, aleluia. Ele disse: eu estou construindo casas para vocês, aleluia. Eu estou construindo quartos para vocês. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7, diz assim: porém Davi disse: por favor, não tenha medo. Mandei buscar você aqui porque desejo ajudá-lo. Eu quero tratar você bem, por amor a Jonatas, seu pai. Eu vou devolver a você toda a terra do seu avô Saul. E além disso, você vai morar comigo no palácio, aleluia. Você vai morar agora, aonde é que ele morava? Ele morava em uma casa que não tinha nada, irmão. Mefibosete vivia fugido em uma cidade sem pasto, e Deus agora chama ele para morar agora onde? No palácio. Davi, ele é usado por Deus para chamar, irmão, Mefibosete para morar no palácio. Nós temos uma casa. Jesus, ele disse que ia preparar lugar para mim. Sabe aquilo que às vezes os homens buscam tanto? Você sabe o ouro que o homem busca tanto ali? O ouro, o homem não briga por causa do ouro. O homem não mata por causa do dinheiro. O homem não destrói por causa do dinheiro. Não tem um ouro ali? Tem ouro. A minha casa, as ruas dela vai ser de ouro. Eu vou pisar nele. Na minha casa não vai ter fome. Na minha casa não vai ter nudez. Na minha casa não vai ter choro. Eu posso chorar aqui hoje, mas na minha casa toda lágrima dos meus olhos serão enxugadas. A minha casa, irmão. Então, porque o meu reinado, sabe, a minha casa, ela não é aqui. O Senhor, ele diz: vocês são forasteiros, vocês são peregrinos aqui na terra. Eu não faço parte desse mundo, irmão. Eu tenho uma casa, aleluia. E a minha casa é com Deus, aleluia. Ele está preparando lugar para a gente. Eu tenho 1 ano e meio sem casa. 1 ano e meio que eu estou reformando a minha casa. Já morei na igreja 7 meses. Morei 3 meses num flat, não aguentei pagar. Fui morar na casa da minha sogra. Estou morando na sala da casa da minha sogra. Vence aí. Botei uma cortina lá assim, para tapar. E eu estou morando na sala da casa da minha sogra. Mas eu tenho uma casa nos céus. Eu tenho uma casa em Deus. E essa é a nossa esperança. O cantor Lázaro diz o quê? Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar. Você pode levantar suas mãos e dizer: ainda bem que eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Eu tenho uma casa. Além disso, ele foi chamado para mudar de cidade. Repita comigo: mudar de cidade, mudar de casa. E ele foi chamado para mudar de mesa. 2 Samuel capítulo 9, versículo 11, diz assim: respondeu, pois, não farei tudo conforme as ordens do rei,
daquele dia em diante, Mefibosete fazia parte da mesa do rei, como se fosse um de seus filhos. Existem mesas que, se você sentar aqui na terra, você pode não sentar na mesa do rei. Você sabia disso? Por isso que Daniel rejeitou sentar na mesa do rei. Ele disse: eu não vou me sentar com ele, eu não vou comer das comidas dele, porque essa não é a minha mesa. Eu tenho uma mesa do meu rei, um rei que é supremo. Qual é o tipo de mesa que você tem se sentado? Sabe? Qual é o tipo de mesa que você tem colocado a sua vida? Onde você tem sentado? Qual é o tipo de mesa que você está vivendo, irmão? Qual é o tipo de mesa? Mefibosete, ele começou em Lodebar, mas ele terminou em Jerusalém. Mefibosete vivia em uma terra chamada Sem Pasto, mas ele foi morar na casa do rei. Aleluia. Mefibosete não tinha, riquezas, não tinha nada, mas Deus trouxe uma restituição para a vida dele, e ele começou a sentar, aleluia, na mesa do rei. E você precisa entender que isso não vem pela sua força, não vem pelo seu braço, isso vem pela mão de Deus na sua vida. Quem faz isso é Deus. Existem mesas, irmãos, que a gente senta, que a gente nem almeja sentar lá, mas Deus faz a gente sentar. Existem lugares que não é você que vai forçar para estar, é Deus que vai te colocar lá dentro. Mefibosete, ele estava aleijado, e o irmão Léo pregou na devocional essa semana, eu achei muito poderoso, porque quando Mefibosete, ele senta, na mesa do rei, ele sentou na mesa do rei. O que ele não tinha? Ele era aleijado das suas duas pernas. Mas quando ele sentava na mesa, ele já não era mais aleijado, ele era igual a todo mundo. Por quê? Porque a toalha da mesa do rei cobre a nossa vergonha, cobre a nossa nudez, cobre aquilo que, que é vergonhoso. Agora nós precisamos decidir qual é a mesa que a gente vai sentar, qual é a mesa que nós vamos nos sentar, porque é um chamado de Deus para a gente ir para a cidade de Jerusalém, para a gente ir para a casa do rei e para a gente sentar na mesa do rei. Mas tudo isso ele vai requerer de você, sabe o que? Vai requerer de você renúncia. Mefibosete, ele teve que deixar de ser orgulhoso. Ele estava com medo, mas o coração dele é orgulhoso. E a Bíblia fala que o coração orgulhoso, ele não é ensinável. Não é ensinável. Não é ensinável. Eu conheço pessoas que não são ensináveis. Você tem que ensinar a pessoa. Mas eu sei, eu acho que é desse jeito. Pastor, então, você não ensina. Você nunca vai ensinar para a pessoa, porque ela já tem o conceito dela formado na mente dela. Ela não quer mudar. Tem gente que não quer mudar de cidade. Tem gente que não quer mudar de casa. E tem gente que não quer mudar de mesa. Tem gente que faz a leitura, irmão, a leitura que quer da Bíblia, da forma que quer, do jeito que quer, e acha que é desse jeito. Então, esse tipo de pessoa nós não temos como discutir com elas, né? Eu não tenho como discutir. Porque eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho que deve ser dessa forma, eu acho que deve ser desse jeito, Se você colocar lá no YouTube, tem até religião lá, irmão, de gente que bebe xixi, sabia? Xixi, eles urinam e depois bebem a urina. Tem lá religião desse tipo lá. Eu não sei como é que chama isso, entendeu? Mas eu já vi uma vez na televisão. Tem tudo que você quiser. Tem gente para ensinar que é a favor disso, que é contra disso, que é a favor de Lula, que é contra Lula, que é a favor de Bolsonaro. Vai ter gente para tudo. Tudo na internet tem, irmão. Mas o que é que a palavra de Deus diz? O que é que os princípios de Deus diz? Quais são as mesas que eu não posso me sentar? Qual é o lugar que eu não posso me sentar? Eu preciso entender que a minha cidade é Jerusalém. A minha cidade tem a ver com a minha nacionalidade. Tem a ver com quem eu sou. Você que é de feira, você é o quê? Feirense, aleluia.
As pessoas chegam e falam assim: você mora em qual cidade? Você fala em Feira de Santana. Eles dizem: você é feirense, aleluia. Ou seja, você nasceu naquela cidade. Irmão, você pode estar aqui hoje, você pode morar nessa terra hoje, mas você não é dessa terra, aleluia. O mundo não nos pertence, aleluia. Nós somos peregrinos aqui. Nós temos uma marca, e a nossa marca é o céu, aleluia. Nós temos uma Jerusalém dos céus para a nossa vida. Eu não sei se você já parou para perguntar: quando você morrer, para onde é que você vai, irmão? Mas tem uma Jerusalém para você. Quem sabe as casas que você entrou. Uma menina se converteu esses dias lá na igreja, irmão, poderosamente. Lá na igreja da Queimadinha, domingo. E ela estava me contando o testemunho dela ontem. Ela falou: pastor, eu fiz uma festa na minha casa há poucos dias atrás, e eu comprei 70 engradados de cerveja. Eu falei: foi mesmo, velho? No valor que tá, tu gastou esse dinheiro todo? Ela deu risada e falou: gastei. A gente começou 6 horas da noite, pastor. O pessoal já estava chegando, saindo do trabalho direto para lá. Chegou lá e ela falou que foi até 6 horas da manhã. E quando deu 4 horas da manhã que ela olhou, estava um bocado de gente bêbado de um lado, outro bêbado do outro, as mulheres, umas meio nuas, outras meio vestidas. Ela parou e olhou assim, botou a mão na cabeça e falou: o que é que eu estou fazendo aqui? Nesses últimos tempos, Deus está colocando no coração das pessoas o desejo de morar com Ele, de ir para a casa dele. E ela já foi para a igreja pronta. Ela já foi para a igreja dizendo: eu vou me converter. Eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não vou mais viver em Lodebar. Eu não vou viver na terra da desonra. Eu não vou viver em uma terra sem pasto. Eu não vou viver em uma terra, sabe, que só faz oprimir a minha vida. Eu não vou viver em um lugar que Deus não me chamou para viver. Eu não vou viver em um lugar, irmão, que só faz, sabe, me sugar, tirar as minhas energias. Não, não. Eu tenho algo muito mais poderoso. Eu tenho uma casa, aleluia. A casa do rei está me esperando. Eu me levantarei e eu irei à casa do rei. Eu vou até ele. Nós não podemos, irmãos, ficar sem tomar atitudes na nossa vida. Sabe, quem teve que ir, Davi chamou, mas quem teve que ir foi Mefibosete. Ele teve que ir. Davi chamou. Ele poderia dizer: eu não vou. E quem sabe você está aqui nessa noite e Deus está chamando você, e você está retrucando com Deus. Você está retrucando com Deus. Você está retrucando com Deus. Você está dizendo: não, pastor, eu preciso melhorar para eu entrar nesse ambiente que Deus quer que eu entre. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não vai melhorar com a sua força nunca, irmão. Você não vai melhorar com a sua força. Sabe, quem muda a sua vida não é você. Quem muda a sua vida é Deus. Quem muda a sua vida é o Espírito Santo. Quem promove o novo nascimento na sua vida é o Espírito Santo de Deus. Não é pela sua força, não é pelo seu braço. Então você não vai melhorar. Você não vai viver uma vida, você não vai chegar a um conceito que você acha que precisa chegar nesse conceito para entregar o seu coração para Jesus, não. Decida hoje a levantar-se. Decida hoje a entrar em Jerusalém. Decida hoje a entrar no palácio do rei. Decida hoje a sentar na mesa de Jesus. A sentar na mesa com Ele. Ele quando ele estava fazendo a ceia com os seus discípulos, que ele partiu o pão. A Bíblia fala que ele assim: eu não comerei desse pão novamente. Eu não beberei desse cálice novamente, até que eu coma e até que eu beba com vocês novamente. Jesus está preparando uma mesa nos céus. Ele está colocando comida, sabe? Ele está colocando uva. Ele está colocando tâmara. Ele está colocando, sabe, suco. Ele está colocando cadeiras. E todo dia ele vai colocando uma cadeira nova para uma pessoa. Ele vai dizer, ele diz assim: porque Antônia
fez uma aliança comigo hoje e me reconheceu como Salvador da sua vida, coloque mais uma cadeira dessa mesa, porque ela vai se sentar comigo. Ah não, porque a irmã, o irmão José, ele fez uma aliança comigo. Coloque mais uma cadeira. Coloque mais uma cadeira. Coloque mais uma cadeira. Coloque mais uma cadeira. E a mesa está crescendo, irmão. Mas essa mesa tem lugar para todo mundo. Nós precisamos dizer: eu estou aqui. Eu estou aqui. Essa mesa, ela é uma mesa de restituição. Repita comigo: restituição. Mefibosete, ele foi restituído dos seus sonhos, dos seus projetos, porque, como eu falei no início, Mefibosete, ele foi criado. Ele foi criado. Ele foi criado para se tornar o quê? Um rei. Ele foi criado para morar aonde? No palácio. Ele foi criado para se tornar um rei. Sabe? Mefibosete, ele foi criado para isso. Mas uma circunstância na vida dele destruiu todos esses sonhos. Mas Deus levantou Davi para trazer restituição. E eu acredito que essa noite é uma noite de restituição. Deus, ele quer restituir. Quem sabe você entrou aqui sem projeto, sem sonho, mas pode surgir nessa noite um decreto do rei, dizendo: chame a minha filha agora, porque ela vai vir aqui. Eu vou colocar ela para entrar na cidade santa. Eu vou colocar ela para entrar no palácio. E eu vou colocar ela para sentar na minha mesa. Pode haver uma restituição de Deus na sua vida hoje, aonde Deus vai pegar aquele processo que está lá embaixo e Deus vai colocar lá em cima. E Deus vai dizer assim: eu vou fazer isso pela vida do meu filho. Eu vou restituir ele. Quem sabe você perdeu coisas na sua vida espiritual com Deus. Quem sabe por muito tempo você abandonou Deus. Quem sabe você está vivendo uma vida distante dos caminhos do Senhor. Mas Deus, ele está dizendo: você vai ser restituída hoje de tudo aquilo que foi roubado, dos planos que eu tenho para a sua vida, os projetos que eu tenho para a sua vida. Aquilo que Deus tem para a sua vida vai se cumprir para o louvor da glória dele. Lodebar não é o seu lugar. Você não nasceu para viver nessa cidade de vergonha. Você nasceu para viver na cidade da honra do rei. E o rei te chama nessa noite para você viver algo novo na vida dele. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa de restituição, mas eu sei que Deus está aqui. Eu tenho visto Deus restituindo casamentos. Eu tenho visto Deus restituindo vida financeira na vida das pessoas, e o nome dele sendo glorificado. Eu tenho visto Deus, sabe, fazendo com que promessas se cumpram na vida de pessoas, para que o nome dele seja glorificado. E não vai ser diferente com a tua vida. Não vai ser diferente com você. Deus, ele quer restituir tudo aquilo que foi roubado, que foi arrancado, que foi tirado da sua vida. E Deus vai te dar tudo novo para o louvor da glória dele. Deus, ele vai te dar o teu ânimo, tua vontade de servir a ele novamente. Mas nessa noite o que você precisa é se levantar e dizer: eu não vou viver em Lodebar. Eu não quero mais essa vida para mim. Eu não quero essa mesa. Como foi que Mefibosete se via? Olha o que a Bíblia fala, irmão. Olha como isso aqui é poderoso. Olha como isso é poderoso. Sabe? Olha como isso é poderoso, irmão.
A gente já vai finalizar, mas eu queria que você entendesse isso hoje. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 34. Primeira Crônicas, capítulo 8, 34. 1 Crônicas 8, 34. Olha o que diz. O filho de Jonas foi Meribe-Baal, que gerou Mica. Você sabe como Mefibosete era conhecido? Ele era conhecido como Meribe-Baal. A palavra Meribe, no seu original, significa lutador. E a palavra Baal é uma palavra em hebraico que significa Lorde, dono, marido, senhor. Então a visão que o pai dele, que Jonatas, tinha para o futuro de Mefibosete, sabe qual era? Que ele iria se tornar um príncipe lutador do Senhor. A Bíblia diz assim: o filho de Jonatas foi Meribe-Baal, que gerou a Mica. Mefibosete era conhecido como Meribe-Baal, que significa lutador do Senhor. Essa seria a tradução mais correta, sabe? Mas sabe como Jonatas via o seu filho? Jonatas via o seu filho como lutador do Senhor. Mas sabe como Ziba via? Ziba era a ama ali. Sabe como ela via, Mefibosete? Ela via Mefibosete como um aleijado, impedido de entrar na presença do rei. Sabe como Mefibosete se via quando ele entrou na presença do rei? Ele disse assim: eu não passo de um cão morto. Ele se via como um cão morto. Ele próprio se via como um cão morto. E às vezes nós olhamos para a gente mesmo e a gente se olha como um cão morto. Mas você sabe como Davi via Mefibosete? Ele via como alguém que ele deveria restituir tudo que o pai dele tinha. Eu quero perguntar para você como você se vê hoje. Você se vê como um cão morto? Você se vê como um aleijado? Ou você se vê como um lutador do Senhor? Um guerreiro do Senhor? Deus, Ele quer trazer restituição para a sua vida, na autoridade do nome de Jesus. Eu quero convidar você a ficar em pé em nome de Jesus.